e nada parece resolver? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Volt Suplementos. Primeiro, porque a sua matéria-prima vem de uma planta extremamente rica em fibras, proteínas, ferro e diversos outros nutrientes. Por isso, quem usa fica impressionado com os resultados, porque ele é anti-inflamatório e analgésico, combate dores, inflamações e infecções, como artrite, artrose, bico de papagaio e hérnia de disco. Possui ação cicatrizante, ajudando principalmente quem tem diabetes, melhorando a sua circulação, reduzindo o mau colesterol. E além disso, mantém o bom funcionamento do intestino, que é o responsável pela absorção de todas essas vitaminas. O verdadeiro Ora Pronobis você só encontra aqui, na Volt Suplementos. Ligue agora 0800 000 3277 e adquira o seu Ora Pronobis e diga adeus às dores. Você pode parcelar em até 12 vezes. O frete é grátis. E na compra do kit Ora Pronobis, ganhe uma Alexa, a secretária do lar. Corra e ligue agora 0800 000 3277, pois o Ora Pronobis é um suplemento que vem da natureza. A Musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. Não é só tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Debates da Musical, sempre às 11 horas da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Magnésio quelato da Joy. Você não usou ainda não? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Esse é o melhor mineral que tem para o nosso corpo, para os ossos, para as articulações. Não fique sem o magnésio quelato da Joy. Quando você começar a usar, você vai ver a diferença para a tua saúde. E você tem que aproveitar a promoção também. Nós estamos dando 70% de desconto para você que vai ligar agora no 0800 591 1137. Vai ter brinde e você só paga só daqui a 50 dias. 0800 591 1137. Todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio. Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E saber que você está ouvindo nos enche de alegria. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. Musical FM, mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates. Com o pastor César Cavalcante. 3. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Cristão pode fazer yoga. Cristão pode fazer meditações transcendentais.
e yoga. Bom, eu sou o pastor César Cavalcante, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na técnica do programa, hoje aqui é o Eric, e para debater esse assunto, é pecado o cristão fazer yoga e meditação? Eu estou recebendo aqui dois irmãos, o pastor Luciano Scala, da Igreja Evangélica Vale de Bênção. Bem-vindo, pastor Luciano, muito bom te receber aqui mais uma vez. Pastor César, bom dia, paz do Senhor Jesus, bom dia, pastor também, que Deus abençoe. Bom dia a você que está acompanhando o programa, que a paz de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Já quero aproveitar, pastor, mandar um beijo para minha mãe que está ouvindo e a minha esposa, Juliana Scala, que está gestante, esperando a Helena. Depois de 16 anos, a filha tem 16 anos, a mulher ficou grávida. Pensa se pode um negócio desse. E tá aí o Luciano que recebeu a notícia tremendo mais que cabrito em canoa, porque vai fazer o que agora? Mas é benção, né, Varão? É benção, nós estamos empolgadíssimos. E hoje ela acabou... Já sabe que é menina? Menina. Já tá vai fazer 6 meses já. Ué, mas descobriu tarde? Não, começo do ano. Maravilha, glória a Deus, Deus abençoe, que venha a Helena com saúde. Obrigado. E aí é pra esse ano então já? Pra esse ano, novembro. Meu Jesus. Tá chegando. Glória a Deus. E aqui com a gente, o pastor Otoniel Cavalcante, se é Cavalcante é gente boa, professor da ETAD e pastor da Igreja Calvário, na Comunidade do Calvário, na cidade de Francisco Morato. Bem-vindo, pastor Otoniel. Obrigado mais uma vez, pastor César, pastor. Quero agradecer aos ouvintes estarmos aqui mais uma vez conversando um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que é de prática cristã. E também não posso deixar aqui também um abraço para minha esposa, para minha filhota que está lá em casa, 10 mesinhos, colocando a casa de perna pro ar. E logo mais é o pastor Luciano que estará nessa fase, pastor nessa correndo missão. atrás. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Tá rolando lá uma enquete no @FM Rádio Musical. E você pode participar da enquete lá no @FM Rádio Musical no Instagram. É só passar por lá. E a pergunta lá é: pecado o crente fazer uso de meditação e yoga? 47% está dizendo que sim, é pecado. Tem problema. 53% está dizendo que não é pecado. Então, esse número pode mudar, aumentar ou diminuir à medida que você passa por lá e deixa seu voto. Pastor Luciano Scala, qual a sua opinião inicial sobre esse tema? Vamos lá. Vamos lá, pastor. Eu quero nessa manhã falar um pouquinho sobre esse tema e vou defender o que não é pecado. Eu vou apresentar alguns argumentos daquilo que eu penso acerca dessa questão, que é uma questão pastoral. Talvez algum pastor que está acompanhando a gente já deve ter ouvido alguém da sua igreja perguntando: posso ou não posso? Eu tenho tanto meditação como yoga, práticas para o corpo, para o bem-estar. Por isso que eu não vejo pecado. O caminho que eu vou caminhar é um caminho que não faz mal e que o cristão ele pode fazer desde que ele escolha devidamente o local onde ele estará fazendo. Ok. Pastor Daniel, sua opinião inicial sobre isso? Bem, falar sobre yoga e meditação, nós temos aparentemente 2 propostas aqui. Que nós temos a meditação bíblica, que é coerente para nós cristãos, que é clara pela palavra de Deus. Por outro lado, nós temos a meditação, que é esotérica, transcendental, né? E dentre as quais a prática de yoga faz parte. Então, e a partir deste entendimento, eu vou trabalhar a priori dois pontos, né? Vou tentar discorrer aqui em 2 pontos. Mostrar que a Bíblia já tem uma definição clara sobre meditação que deve ser praticada e apresentar como a prática do yoga, mesmo que pareça inofensiva, tem aspectos totalmente antibíblicos. E é isso aí que nós vamos tentar discorrer hoje. Vamos lá. O senhor entende, então, que é só uma questão de exercício, Exato. Meditação? A meditação, né, que a própria Bíblia fala sobre meditação, é claro que ela vai estar apresentando um aspecto diferente daquilo que nós entendemos como meditação hoje. Nós temos Josué, capítulo 1, que vai falar para nós meditarmos na palavra. Nós temos também lá no Salmo 1, que também vai dar o mesmo conselho para nós meditarmos na palavra. A meditação, eu acredito que não seja um problema tão agudo para o nosso debate, porque a própria Bíblia fala sobre meditação, e meditação nada mais é do que a pessoa silenciar
e ela fazer uma introspecção, ela olhar para dentro de si. E isso, no meu ponto de vista, não existe problema. A questão é o yoga, que geralmente as pessoas elas vão ir para um caminho de criticar por conta dos aspectos que o hinduísmo trabalha, a questão do yoga e até outras religiões. Porém, nós temos visto um crescimento, né, dessas práticas orientais no Ocidente e no Brasil, sobretudo. E nós temos essa facilidade de adaptação. E hoje em dia existe até grupos que são evangélicos. Tem um grupo aqui em Campinas, em São Paulo também tem grupo. E deve ter outros por aí que já praticam de forma adaptada. O yoga, ele tem um aspecto muito parecido com a própria capoeira, que o pastor Roberto Cruvinel talvez esteja acompanhando o programa, defende que não existe problema da prática da capoeira e muitas igrejas criticam, porém existe essa adaptação, onde são utilizadas músicas, onde são utilizados louvores até para a pessoa praticar. O yoga é da mesma forma. O yoga é uma meditação que se utiliza do corpo, alongamento e por aí vai. Por isso que eu não vejo problema na sua prática. Ok, pastor Niel. Justamente, eu acredito que o nosso maior problema com relação a práticas divergentes com a fé cristã, como eu disse aqui, né? Ela até parece inofensivo, mas tem aspectos totalmente antibíblicos. Nem somente a prática do alongamento, tem toda uma ideologia por trás. Tem toda uma ideia para desenvolver questões que, quando nós olhamos e colocamos como parâmetro da Bíblia, a gente não encontra embasamento. Nós não vamos encontrar base para defender tal prática. E a partir daquilo que o senhor falou, eu tenho algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer, né, para que a gente possa discorrer melhor. Por exemplo, se é só uma prática, porque é a tal da mais difundida, que é o Hatha Yoga, que é a prática apenas do exercício físico, né, como um meio de bem-estar e aquela coisa toda. Mas se a disciplina que os mestres de yoga do Ocidente ensinam, que o senhor falou do Ocidente, realmente, de fato, é muito difundido no Ocidente, envolve somente exercício de alongamento e respiração, por que insistir em dizer, como eles insistem em dizer, por que então eles não fazem sua divulgação como apenas isso? Porque a própria palavra yoga, o sânscrito, já tem uma ideia que evoca uma união com o Brahma, eu nem sei falar o nome direito, Brahma. E que é um Deus que se encontra em todos os seres vivos, o próprio nome. Então, se é só uma prática de exercício, por que utilizar-se, mesmo no meio cristãos, do nome? E outra, por que eles insistem em chamá-los de yoga, se negam qualquer conexão com o que o yoga realmente é? Por que esse disfarce? São questões que a gente precisa começar a perguntar em relação a essa insistência em chamar de yoga, já que o próprio nome já denota uma ideia equivocada e totalmente antibíblica. A questão é que o yoga, ele tem uma carga filosófica muito grande. E de fato, isso daí que eu concordo, ele tem essa carga filosófica, onde os seus praticantes, numa grande maioria, de fato, eles têm essa prática não somente da meditação, não somente do yoga, mas também da filosofia que eles empregam. Porém, não é algo que nós podemos generalizar. É a mesma coisa de nós falarmos que as pessoas que praticam capoeira, elas fazem parte de religiões de matriz africana. Não é verdade. Existe sim. Isso eu preciso confirmar que existe. Em muitos lugares se faz capoeira, por exemplo, utilizando músicas de terreiro, porque eu já fui de terreiro, então eu conheço. Mas não podemos generalizar. E é por isso que eu não sou contra a prática de capoeira e tampouco de yoga, né? Eu estou fazendo essa relação porque ambos aqui no Brasil teve essa adaptação. Então, em muitos grupos que eu pesquisei acerca da prática... Eu não pratico yoga, não pratico, mas eu pesquisei sobre o assunto e eu vi que tem muitos grupos que têm um relacionamento sadio e que buscam, de fato, introduzir os movimentos que é utilizado do yoga. Né? A pergunta que o pastor colocou mas por que se utiliza, então, do nome? Porque, de fato, eles usam movimentos do yoga. Eles usam, e é por isso que eles guardam esse nome, porque para se divulgar, acredito que seja até mais fácil.
Professor Niel. Então, a gente aí nós começamos a ter alguns problemas. Quando nós naturalizamos ou simplificamos as questões com relação a utiliza-se porque fica mais fácil, né? Os movimentos são... Se nós formos trabalhar as origens dos movimentos, nenhum é feito sem um propósito espiritual. Nenhum. Eu acredito que esse é o maior problema que vai envolver o yoga, a prática do yoga para o cristão. Então, o cristão tem na Bíblia, tem na palavra de Deus, a forma de fazer meditação e a forma de trabalhar, de cuidar do seu corpo, de como templo e morada do Espírito. Por que eu preciso? A pergunta eu faria para quem é a favor, por que eu necessito de praticar algo esotérico ou com raízes esotéricas para cumprir algo que a Bíblia já me traz parâmetros para praticar? A Bíblia, eu não necessito de outras práticas. Eu preciso somente voltar para a Bíblia para eu ter uma vida mais saudável, para termos uma condição de vida melhor, que só vamos encontrar em Deus e não em nós mesmos, como a prática do yoga propõe, de desenvolver o eu divino. Então são vários aspectos que eu não vejo sentido e eu não vejo razão para um cristão que de fato escolheu o evangelho, sendo que a Bíblia ela é recheada de meios e mecanismos para que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. Inclusive a partir de meditação, do jejum, da solitude, que são disciplinas espirituais, como Donald Whitney aqui no livro Disciplinas Espirituais nos ensina. A memorização. Tudo isso vai auxiliar o cristão a ter uma melhor vida. Porque uma das ideias do yoga do bem ao próximo, a Bíblia tem você elevar o seu bem-estar para estar bem com o outro. Isso a Bíblia já nos ensina, então eu não preciso. A questão é, qual a necessidade de eu praticar algo, sendo que eu tenho na Bíblia parâmetros para ter uma vida melhor, saudável, mas que não fuja do aspecto bíblico. Pastor Luciano, porque se é yoga, por exemplo, a pessoa lá tem aulas de yoga, né? Que geralmente o pessoal oferece assim. Aí eu vou aprender meditação, vou aprender não sei o que lá do yoga. Respiração, né? Os movimentos, tal, não sei o que lá. Eu vou lá. Mas se é yoga, então tem a ver com... Tá afiliado a uma religião, certo? Porque senão não é yoga. Senão não é... Então... Aí o cristão chega lá e fala, ó, é yoga, de verdade, tá, põe meu nome aí. Não é uma coisa... Então, mas é que tá, pastor, eu volto lá no início na minha primeira fala. A pessoa, ela é escolhendo onde participar, eu não vejo problema. Tipo no yoga evangélico. Exato, porque assim... Quem é o mestre desse yoga evangélico? Eu não sei dizer porque eu não sou praticante. Sim. Né? Mas, por exemplo, quando nós estamos falando de uma prática de meditação, de respiração e de movimento, que é a proposta do yoga, por mais que exista a filosofia por detrás, por mais que exista este cunho espiritual, ele não é do todo isso. E quando eu digo que existem essas adaptações, é exatamente por isso, que já existem grupos que fazem a respiração, que fazem a meditação e que fazem o movimento e não se utilizam da filosofia e nem nenhum tipo de espiritualidade que é pregado no yoga. É isso que eu coloquei, né? Ele como movimento, ele como uma prática de bem-estar. Então. Ele não deixa de ser yoga porque tem os movimentos, tem a questão da respiração, né? E a questão da meditação. O que não tem no caso é a filosofia que o yoga coloca, né? Será? Então. Por quê? Porque, veja só, no site da CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisa, temos um artigo lá sobre yoga e meditação. Segundo as informações que lá constam no artigo, o Rabi Maharaj, um ex-guru hindu convertido ao Senhor Jesus, afirma: não existe hinduísmo sem yoga e não existe yoga sem hinduísmo. Ele afirma também que nas suas viagens pela Índia encontrou vários ocidentais, que é a nossa realidade, que mergulharam na religião hindu como resultado de uma simples iniciação em uma aula de yoga. Ou seja, vamos pegar o que é essa afirmação. Não existe hinduísmo sem yoga e não existe yoga sem hinduísmo. Ou seja, uma coisa está conectada
indivisivelmente da outra. Não, Então, nesse sentido, eu acredito que você possa... Porque a Bíblia ensina a meditação. A Bíblia... Tem um monte de texto aqui que eu coloquei aqui sobre como meditar. A palavra de Deus nos ensinando a meditar. E aqui no livro do Donald Whitney tem como é meditar de forma cristã. E ele tem lá umas características que com certeza vai trazer benefícios para a nossa vida espiritual, de comunhão com as pessoas à nossa volta, com a gente, com Cristo, mas a partir do que Deus faz em nós, não do que nós vamos fazer por nós mesmos a partir daqueles atos. Eu acho que... Sim. Pastor Luciano. Esse artigo, qual é o nome do pastor que colocou o artigo? Eu peguei... É um compilado que tem no site da CACP. É um artigo compilado, tá lá que Tá. Não, tudo bem. Mas de qualquer forma, respeito a opinião dele. Respeito, sim. Como respeito a todo o pastor César e daqueles que estão acompanhando a gente. Eu entendo que a prática da meditação, conforme é proposta dentro do yoga, da respiração, que a pessoa ela vai trabalhar, e do movimento, eu não vejo relação e não creio que a pessoa fazendo isso, ela está pecando, ela está fora da vontade de Deus. Se você perguntar para mim, pastor, mas e a prática da filosofia? Opa, concordo, não discuto. Não discuto mesmo, porque de fato a origem é do hinduísmo. É igual alguém chegar para mim e falar assim, a origem da capoeira, ela é no Japão. Não é no Japão, ela tem uma origem. Então, assim, isso não se discute. Agora, que de fato existem grupos que praticam tanto yoga como capoeira e tantas outras práticas que são cristãos genuínos, eu acredito totalmente. Sem a prática da filosofia deles. Eu parto do pressuposto de que se são cristãos, eles não precisam praticar o yoga. Eles precisam voltar para a Bíblia e praticar a meditação que a Bíblia ensina. Simples assim. Voltar para a Bíblia. E eles podem fazer exercícios físicos e tal, mas que não leve o nome yoga. Porque, como eu volto a dizer, olha aqui, nesse artigo eu achei interessante, porque esta informação de que não existe yoga sem hinduísmo não é só apenas uma prática esportiva. Toda a estrutura do yoga, ela está fundamentada em aspectos religiosos e filosóficos, espirituais, que não convergem com a fé cristã. E a minha defesa aqui para os ouvintes é que nós temos parâmetros bíblicos o suficiente para cuidarmos da mente, da alma e do corpo a partir daquilo que a Bíblia ensina. Mas, por exemplo, prática de saúde do corpo, a questão de exercício físico, né? Porque eu tô vendo yoga como uma prática como um pilates, como qualquer outro tipo de alongamento. Daí a questão é, o que a Bíblia fala acerca da prática do esportiva, por exemplo? Quais são as orientações? Que para nada serve, por exemplo. Sim, mas... Paulo falou isso. Mas, por exemplo, a pessoa que faz corrida, É claro que ele está falando do ponto de vista espiritual, né? Sim. Do ponto de vista espiritual. Sim, porque assim, quais são as orientações? Ela não condena. Então, por isso que eu entendo, pelo fato da Bíblia não condenar... A orientação da Bíblia é cuidar do corpo. Então, a pessoa jogar vôlei, a pessoa fazer praticar um esporte, futebol, a pessoa fazer alongamento, fazer alguma luta, eu não vejo problema. Eu não vejo problema. A pessoa se utilizar, por exemplo, dos movimentos que o yoga faz e ela introduzir na sua prática diária a questão da respiração, até da introspecção, porque faz parte da meditação, eu não vejo problema. Porque eu já fiz isso, de você, não em yoga, né? Mas de você meditar, de você refletir, de você fazer essa introspecção, eu já fiz isso. Eu acredito que muitos já fizeram em algum momento. Isso é bíblico. Né? Exatamente. Você tá fazendo uma caminhada. Ter tempo de solitude. Você tá fazendo uma caminhada e tá ali meditando nas coisas de Deus. Silêncio. É bíblico. Justamente esse é o ponto. Eu acredito mas que assim... Então qual seria o problema, pastor? O problema seria utilizar o nome? Não, o problema é utilizar tanto o nome, como também as formas de exercício, porque elas têm base filosófica e espirituais. Eu tenho a Bíblia como padrão. E tudo aquilo que eu tento, de alguma forma, colocar como também algo não nocivo à fé, ou não prejudicial à fé,
É por isso que nós temos tanto sincretismo, né, dentro da igreja brasileira. Essa é a razão, porque normalmente nós nunca olhamos com olhar crítico de que isso pode... A gente tem o olhar micro, né, e o macro das coisas. Então a gente precisa ter um parâmetro maior, tem que olhar como um todo, não apenas só a partir de, isso é só isso. Será que é só isso? Bom, eu quero também saber o que pensa o ouvinte. Eric, a gente vai colocar o ouvinte ao vivo pelo WhatsApp, áudio, tá certo? Então, se você está ouvindo a gente agora e quer se manifestar, por exemplo, aqui no chat, tem várias pessoas falando, vou pensar uma aqui, o Yuri, ele fala o seguinte... que ele é professor de yoga. Eu pratico mindfulness, nunca vi falar esse nome aqui, e ensino meus pacientes a fazer. E yoga, o certo é falar yoga, né? Yoga são exercícios como pilates e outros mais seguros do que musculação, por exemplo. Então, pode ser o Yuri, pode ser outra pessoa que está concordando ou discordando. Por favor, manda teu áudio para cá. O WhatsApp é 0 operadora 11 9 8484 9988 011 São Paulo 98484 9988 98484 9988. Eu já peguei no pé 2 vezes aqui do pastor Scala, mas nas perguntas, mas agora eu vou virar aqui o canhão pro outro lado, que é o seguinte, o irmão é contra lutas, por exemplo, o cara vai fazer Muay Thai, fazer Jiu-Jitsu, sei lá, Karatê, sei lá, essas coisas. O senhor pensa que o cristão não pode fazer? Tem que ter, como o pastor falou, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado onde praticar. Onde? Por conta das influências espirituais também que existem no meio desses então, mas, por exemplo, eu imagino, tá? A maioria das escolas de lutas orientais, por exemplo, como Muay Thai, ou Jiu-Jitsu, ou Karatê, não sei o que lá, você tem que fazer reverência a um quadro. Tem lá o quadro do mestre, entende? Aí você chega lá, você... Como é que faz? Pode isso, Arnaldo? Então, porque também não é uma outra... Porque a gente fala, tem o yoga, tá, vamos pegar em cima do yoga porque é da religião hindu, tá, mas tem os outros caras de outras religiões orientais que também são os mestres dos mestres que ensinam hoje aqui e que você como crente tem que chegar lá no tatame e fazer um tipo de reverência, não sei o que, é o cara chefe lá da religião da luta, não sei o que lá. Pode isso? Não. Por isso que eu falei. Por exemplo, eu conheço projetos muito bonitos de igrejas ou de projetos sociais que têm um cunho cristãos que trabalham com algum tipo de artes marciais. E, bom, aí é um ponto. Mas é em todo lugar que você tem esse cuidado. A minha maior preocupação a gente tem pessoas nos ouvindo. As pessoas vão falar, então não tem problema. Então eu vou lá no primeiro lugar de yoga, com toda aquela carga espiritual, com tudo aquilo que tem por trás da filosofia do yoga, e a pessoa acaba muitas vezes sendo levada por aquilo, e de repente ela tá simplesmente entendendo que não tem nada a ver esses movimentos, não tem nada a ver. Então ela acaba entrando de alguma forma para investigar melhor, e como a gente ouviu aqui no artigo, a pessoa pode se comover e, de repente, ela está totalmente fora do que o evangelho propõe. Por isso que eu falo. Então, nas questões de artes marciais, tem que também se ter cuidado onde que se pratica. Certo? Eu não sou contra, mas também há uma ressalva. A gente precisa sempre ter um cuidado. Então, o senhor não é contra as artes marciais, tendo também esse cuidado, esse mesmo princípio, esse mesmo cuidado. E o yoga é a mesma coisa. Porque o yoga é a mesma situação. É que eu tenho... A minha forma de pensar, ela vai para um caminho muito diferente, pastor, porque fiz filosofia na Faculdade de São Camilo, Faculdade Católica. Sim. Fiz teologia PUC, depois fiz teologia numa Pontifícia Romana. Ou seja, a minha formação sempre foi estando em ambientes, estando em lugares que eu era o diferente de fato. Então, assim, eu estudei com ateus, estudei com padres, então assim... Não, mas mesmo assim ainda está dentro do escopo do cristianismo, né? Porque assim, pastor, se eu não vejo problema, como o pastor colocou pra gente, não vê problema no karatê,
não vê problema no Muay Thai, não vê problema nessas outras lutas orientais. O yoga, que não é agressivo como uma luta, não tem essa questão. Tem a questão do bem-estar, tem a questão do relaxamento, tem a questão da respiração. Qual que é o problema? Se nas lutas também não ficaria meio incoerente, no caso? Não, por conta que existe acho que o que foi importado para nós do yoga foi essa ideia não, é só isso, né? É só isso. Diferentemente das práticas de lutas, eu vejo uma distinção. Quando você tem, de fato, um ambiente controlado por cristãos, e que os cristãos atuam ali e fazem aquele trabalho, eles estão fazendo com um direcionamento. Quando você tem o yoga, né, e você usa o nome, e você tem todos os movimentos, é porque todos os movimentos eles têm bases esotéricas. Não é uma questão, não é como uma luta, é que os movimentos ali eles estão pontuais para desenvolver questões esotéricas. Questões que envolvem o eu, questões que envolvem você se auto-ajudar. Já começa por aí, já começa com uma autoajuda, uma autossalvação, sabe? É tudo antibíblico. Os próprios movimentos refletem isso. Então, a luta tem os seus aspectos espirituais, mas normalmente você consegue deixar de lado esses aspectos. Mas no yoga, a raiz dos movimentos tem essas características. Este é o problema. Então, bom, eu comecei esse bloco com o pastor Luciano e pedi para você entrar em contato com a gente também, mandando o WhatsApp 984849988. Vamos saber o que pensa o ouvinte. Fala aí. Olá, bom dia. Paz do Senhor, pastor César, pastor Luciano, pastor Otoniel. Eu me chamo Claudinei, sou de Itapevi, São Paulo. Com relação ao tema de hoje, eu considero pecado pelo fato de tudo que envolve o yoga. Eu vou dar um exemplo de uma experiência pessoal. Quando pequeno eu praticava capoeira, mas tudo que envolve a capoeira, as canções, as imagens, né, tudo que envolve a capoeira acabava não sendo um ambiente propício para um cristão. Então eu acho que a prática do yoga, por tudo que envolve o yoga, tirando a questão da atividade física, acho que não seja um ambiente propício para um cristão. Tem mais? Solta mais um. A paz, irmãos da Musical FM, pastor César e convidados, Iri Maranhão, da Igreja Batista Moriá, Paulista, Pernambuco. Eu acredito que essa prática não há nenhum problema. Por exemplo, você colocar um vídeo no YouTube e fazer para se cuidar. Realmente você tentar incorporar essas coisas na sua vida, indo para um local onde tem todo esse simbolismo, é complicado. Mas você fazer para se cuidar, tranquilo na sua casa, é claro, não deixar de lado a questão da Bíblia também, para meditar também, faz muito bem. Valeu, gente. Bom, temos mais, mas eu vou soltar depois do intervalo, mas manda teu áudio para cá, 984849988, especialmente se você pratica, ou se você deixou de praticar porque você entendeu que não pode, ou porque você começou a praticar porque você entendeu que pode. É pecado o crente fazer uso de meditação e yoga? Manda teu áudio para cá e no próximo bloco a gente já volta trazendo o seu áudio. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
Bom, anteontem, quarta-feira, nós concluímos o projeto Férias com Teologia e esse recado é só para os alunos do projeto Férias com Teologia, são mais de 7 mil. É o seguinte, durante o projeto Férias com Teologia foram oferecidas 5 propostas com bolsas de estudos, terminamos com o curso de escatologia pós-tribulacionista, mas tivemos também promoção do curso da Escola de Pregadores, tivemos oportunidades abertas para o curso de hebraico da FTB, tivemos oportunidade aberta para a formação em apologética cristã, então apologética, hebraico, Escola de Pregadores, o projeto Jesus Cristo nas Escrituras, que é fabuloso, e também, por último, o projeto de escatologia. Para você que está no grupo, daqui a pouco eu vou deixar meu último vídeo lá para finalizar o projeto, que hoje é sexta-feira, terminou anteontem. Digo que o seu acesso fica disponível durante mais 60 dias, agora não é mais 60, não é mais 58 dias, e terminará no dia 30 de setembro. Então, agosto inteiro você pode maratonar todo o conteúdo. O material didático do Férias com Teologia ficou com mais de 150 páginas. Você tem também acesso às videoaulas, aos conteúdos, ao suporte para te ajudar e as oportunidades com bolsas de estudos. Então você pode se inscrever em um desses 5 projetos, somente quem é aluno do Férias com Teologia, com mega desconto. Tá? O curso de escatologia pós, por exemplo, tem quase R$1.000 de desconto. O curso de hebraico, eu não lembro de memória, mas deve dar mais ou menos isso daí também. A Escola de Pregadores tem, eu não sei, acho que é um desconto um pouco menor, mas ganha um outro curso, que é o curso de formação em narrativa bíblica. Então, eu quero convidar você para participar dessa possibilidade. Você que é aluno do Férias com Teologia, está lá no grupo, me chama agora pelo WhatsApp e faça a sua inscrição. Na verdade, não precisa nem chamar, você já está no grupo, vai lá escolha o curso que você quer, clica lá e faz a sua inscrição. Por quê? Porque essa possibilidade, todas essas 5 possibilidades vão sair do ar. Agora, fica aberto ainda hoje e até segunda, mas segunda-feira, 9 da manhã, acabou. Tá certo? Segunda-feira, 9 da manhã, não tem mais. E eu nem vou falar aqui os valores, tal, porque são propostas lá no grupo fechado de alunos, tá? Então, se você participou do Férias com Teologia, baixa o material, porque vai sair do ar daqui 58 dias. Assista todas as aulas para que você tenha acesso ao certificado, tá certo? E você tem ainda a chance de fazer a sua inscrição em um desses projetos, Escola de Pregadores, hebraico, escatologia, apologética, Jesus Cristo nas Escrituras, pagando uma mixaria, pagando um valor irrisório, tá certo? Com bolsa de estudos. Essa oportunidade vale até segunda-feira, até domingo, na verdade. Então, uma boa ideia é chamar lá pelo grupo. Se você quiser falar com alguém, chama pelo administrador do grupo, ou então chama no nosso WhatsApp 97511-3385, tá certo? Então, para fazer a inscrição em um desses 5 projetos com desconto, cujo valor tá lá no grupo para você, é só chamar pelo administrador do grupo, vai lá nos links do grupo, clica lá em cima, vai lá em links do grupo. E aí você vê os links, tem lá a página para você fazer a sua compra com desconto, um mega desconto, com descontaço, na verdade, e você tem até domingo para fazer a sua inscrição. Mas hoje é sexta, então você tem até domingo, mas hoje tem gente para te ajudar. Amanhã, sábado, você que lute, domingo você que lute, e segunda-feira não tem mais. Tem gente para te atender segunda-feira, obviamente, a FTB não vai fechar. Mas essas oportunidades estarão fora do radar, tá certo? Yuri Maranhão tá dizendo, foi muito bom o projeto Férias com Teologia. Legal, então foram mais 7 mil alunos no total. Então, para fazer a sua inscrição, 97511-3385, 7511-3385. Virei, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã.
Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. É pecado crente fazer uso de meditação transcendental, yoga? Você pode mandar o teu áudio para cá, 98484-9988, 011 São Paulo, 98484-9988. Caso você não queira se identificar, tá tudo bem, não tem problema não. Então, é só mandar o teu áudio para cá, a gente vai colocar o áudio aqui. Temos áudio, solta aí. César, prazer, Bispo Emerson Viana, tudo bom? Um abraço aí pro meu amigo, pastor Luciano Scala. Pastor, é aquele negócio que Jesus falou, né? Com o mosquito e deixa passar o camelo. Pessoal preocupado com o negócio de luta e tudo mais, tem tanta coisa pior por aí, né? Igreja dando sal grosso, igreja dando amuleto, enchendo as pessoas de idolatria. E essas coisas que tem que ser pegadas, né? Que tem que ser faladas, né? Faltou o pastor Cruvinel aí. Pastor Cruvinel tinha que mandar uma mensagem aí pra falar o que ele acha de luta, né? Que ele gosta tanto de uma capoeira, né? Eita, saudade, pastor Cruvinel. Beijão, pastor César, um abraço. Até a próxima. Amém. Deus abençoe. Tá aí o pastor Cruvinel que dança capoeira. Vamos lá, tem mais o quê? Bom dia, pastores. A minha pergunta é: a pessoa já tem uma idade avançada e faz tanto pilates e yoga como um tratamento para o corpo, né? Sem filosofia, sem base espiritual para isso, somente para uma estrutura corporal. Ela tá pecando mesmo assim? Bom, tá, vamos trabalhar essa questão? Quer ouvir novamente ou tá tudo bem? Pode ser. Então, que pode soltar de novo? Porque é mais que como uma pergunta. Bom dia, né? Pastores. A minha pergunta é: a pessoa já tem uma idade avançada e faz tanto pilates e yoga como um tratamento para o corpo, né? Sem filosofia, sem base espiritual para isso, somente para uma estrutura corporal. Ela tá pecando mesmo assim? Vamos lá, e aí? Bom, quero primeiramente mandar um abraço pro meu amigo aí, Bispo Emerson. Deve estar triste que o Palmeiras dele perdeu. Um abraço, Bispo. Um abraço, Bispão. Deus abençoe. Valeu pela mensagem. Bom, respondendo essa última questão, a pessoa perguntou acerca de pilates e yoga. Uma pessoa que já tem uma certa idade, já tem dificuldade nos seus movimentos, e como que faz? Bom, querido, no meu ponto de vista, você não está pecando. Se você está fazendo tanto yoga, pilates ou alguma outra prática de alongamento, com o intuito de exercitar o teu corpo, com o intuito de você buscar esse bem-estar para o seu corpo, você não está pecando. Não tem como eu dizer que você está pecando simplesmente porque você faz uma prática que muitos sim utilizam ela com esse fundo filosófico, né? Mas no teu caso não, você não está pecando. Ok, pastor Niel. Eu perguntaria se, volto a dizer, nós temos muito difundido no Ocidente a prática do yoga apenas como exercício para o bem-estar e tal, no caso do nosso irmão. O grande problema, eu entrei em um desses lugares que expõem o yoga no Brasil, e lá está dizendo que é um nome aqui, acho que é Asana. Asana é um movimento que é o mais praticado dentro do Hatha Yoga, que é aquele movimento do flor de lótus, aquelas coisas todos aqueles movimentos. Ele não deixa, assim, a base é um movimento oferecido ao eu divino. Então, qualquer movimento do yoga, o mais simples possível, a pessoa pode não falar, a pessoa pode não expressar, mas todos os mestres de yoga, os yogis, eles sabem que a base tem toda uma questão espiritual e filosófica. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Este é o ponto. Não há como. Mas, pastor, é um movimento ao eu divino. Aí, só para a Bíblia diz que o homem não tem nada de bom. Eu fiz um paralelo aqui entre o que a Bíblia diz e o que o yoga diz.
Então, e esse é um dos pontos que eu coloquei aqui. E a Bíblia deixa muito claro que o homem não tem nada de bom por ele mesmo. Ele é um pecador carente da graça de Deus, chamado para se render ao eu sou e não ao eu divino. Isso é evangelho. Certo? Então, assim, o problema é que nós queremos minimizar, tentar dissociar uma coisa que é indissociável. Eu acho que esse é o maior problema. Então, que as pessoas estão fazendo, eu não vou ficar falando que a pessoa está pecando, que é pecado, nesse sentido de porque... Mas eu acho que é, no mínimo, incoerente para um cristão. Mas a questão do movimento, porque se a gente for parar para pensar, eu acredito que todas as religiões, em algum momento, ela ensina ou impulsiona a pessoa, por exemplo, a se ajoelhar. Então a gente não acredita que se a gente se ajoelha perante Deus vai estar pecando, porque a gente tem diversos exemplos na Bíblia. A questão do movimento não está ligado à intenção da pessoa? Sabe que não tem a ver com a intenção da pessoa? Porque assim, se eu estou fazendo um alongamento, mas esse alongamento tem... Não tem cunho. Para mim não tem cunho, eu tô fazendo um alongamento. Tô aqui me esticando, tô aqui fazendo um movimento. Eu acredito... Mas o alongamento da flor de lótus, eu acho que não tem problema. Não sei se eu conseguiria fazer o flor de lótus. mas eu acredito que aqueles que estão ouvindo a gente, que praticam o yoga, 100% deles, sem dúvida, ao praticarem a questão do alongamento, da respiração... Quem é o mestre dessas pessoas? Então, deixa eu finalizar. Ele te esperou, agora você espera. Agora é minha vez de falar. Eu acredito que 100% dessas pessoas que praticam, como esse ouvinte que mandou o áudio, dizendo, eu tô fazendo porque eu tenho uma certa idade e os movimentos têm me ajudado. Eu acredito que 100% dessas pessoas é a mesma intenção, é o mesmo caminho, é a mesma vontade que a pessoa está tendo de se alongar e de buscar um bem-estar. Se essas pessoas mandem a mensagem aqui e perguntam para mim, tô pecando, tô errando? É claro que não. Você está exercitando o teu corpo. Apenas isso. Mas se utiliza... Não está se utilizando de nada. A intenção da pessoa é alongar o corpo. Mas assim, tem um percentual, pastor Luciano, importante de pessoas que hoje são praticantes da religião hindu e que vieram a partir do yoga. O yoga é o meio de evangelismo, vamos colocar evangelismo pra gente ter um crentez aqui, mais usado para converter pessoas do Ocidente ao hinduísmo é através do yoga. Então eles fazem aulas gratuitas nas praças, não sei o que e tal. E aí eu concordo com o senhor na questão do alongamento. Claro que o exercício é bem-vindo. Você vai lá e faz exercício, 10 sessões, não sei o que lá. Daqui um mês você já tá bem melhor. Você consegue fazer coisas que você não fazia, não sei o que lá, beleza. Só que os professores que oferecem isso, os originais mesmo, o original, eles fazem isso com uma finalidade. É a cooptação dessa pessoa para religião. Que é o mesmo caminho, pastor, que igrejas fazem, a questão da luta. E fazem outras práticas esportivas exatamente com esse intuito. Eu vejo muitas igrejas que... Eu até gostaria de ter na minha igreja, mas tem muitas igrejas que fazem isso. Eu não vejo problema nenhum de abrir o espaço da igreja para fazer uma prática, para fazer uma luta, fazer sei lá o quê, para exatamente trazer essas pessoas. Eu já ouvi vários pastores dizendo, na minha igreja eu faço porque através disso eu trago jovens, eu trago pessoas para a igreja. Eu acho que a pessoa deve escolher o grupo onde ela vai praticar. Pastor Niel. O senhor falou da intencionalidade do coração, das pessoas. É um caminho perigoso, porque de boas intenções, né, a gente vê muitas barbaridades, inclusive o que o irmão acabou de falar aí, dentro das nossas igrejas, né, de uma grande maioria das igrejas que caminham por um sincretismo religioso, por um misticismo barato, por conta dessa, importa a intenção do coração. A gente precisa tomar cuidado, que a Bíblia deixa muito claro que é enganoso é o coração do homem. Então a gente precisa ter muito cuidado. Assim, tem muita coisa. Eu coloquei algumas coisas aqui, mas, por exemplo, o Dave Hunt, também dentro do... Eu fui lá no CACP também, no artigo dele, que é O que é Yoga, ele vai dizer que o Richard Hitleman, um dos pioneiros da introdução dessa assim chamada yoga física nos Estados Unidos, afirmou que
À medida que os estudantes de yoga fossem praticando as posições físicas, eles chegariam ao ponto em que estariam aptos a investigar o componente espiritual, que é a essência completa da disciplina. E nós precisamos lembrar que não existe nenhuma prática humana destituída de ideologias. Eu perguntei, quem são os mestres dessa pessoa bem intencionada? A gente precisa... Essa pessoa é temente a Deus? Se ela for temente a Deus, de fato, ela abandona a prática. Ela pode... Eu lembro de quando eu trabalhava em um escritório e tinha os exercícios laborais. Não sei se vocês já fizeram isso. Que eles vão ter que levantar, fazer uns exercícios. Então, você percebe que você pode ter outros caminhos que não tem a ver, que o pano de fundo não seja o esoterismo. Mas é interessante, porque nessas práticas, né, de exercício laboral assim, que é feito, se utiliza de técnicas de tantas outras coisas, como por exemplo de yoga. Se utiliza de técnicas, de movimentos que também são utilizados no yoga. O que eu estou tentando apresentar desde o começo é que se você associar a prática à filosofia, é claro que ninguém vai discordar que é errado. Agora você dizer que o movimento a pessoa está pecando, não faz sentido. O que eu estou dizendo é que os movimentos, eles todos têm, todos. É que o movimento sozinho não é yoga, é o que ele está falando, mas... Se tá falando yoga, então significa que o movimento tem um fundamento filosófico. É isso aí. Seria isso. Senão não é yoga. É que existem práticas de yoga que não são associadas à filosofia yoga. É isso que eu tô dizendo. Qual delas? Existem grupos que praticam yoga, que são grupos que cristianizaram os movimentos. Usou a palavra correta. Né? Cristianizaram o movimento, cristianizaram a prática. Tiraram a filosofia. É exatamente o que eu tô tentando falar da capoeira, né? O ouvinte falou, eu fazia capoeira, eu parei de fazer. Porque existia a relação com a religião. Beleza. Capoeira tem até batismo, né, amado? Vamos lá. Cadê o Cruvinel? Então. Mas assim, quando você tira desse seio e traz, e você coloca os louvores, e você tem simplesmente como uma prática esportiva, ora, onde tem um problema aí? O problema é que pessoas, eu citei para o senhor aqui, o senhor pode depois pesquisar lá, o ouvinte também pode pesquisar. Um ex-guru hindu convertido ao senhor disse, não existe yoga sem hinduísmo. O problema é que lá no artigo do David Hunt está dizendo que à medida que o estudante de yoga fosse praticando a posição física, né, entre aspas, né, ele chegaria ao ponto que estariam aptos a investigar o componente espiritual, que é a essência completa da disciplina. Mas aí o movimento está relacionado à filosofia, tudo bem? Não, é porque todo movimento, é esse que é o ponto. Se você está em uma sala de yoga, todo aquele movimento tem cunho filosófico, mesmo que diga que não. Tá, mas se ele vai lá, aprende, não é crente, por exemplo, aí ele se converte e fala, não, vou usar esses movimentos, mas eu nunca vou ensinar nada sobre essa filosofia, que isso aqui é uma saudação, a não sei o que lá, a flor de lótus agora vai ser a rosa de Saron, sei lá. Agora. Criativo, pastor. O que acontece? Tudo dá ideia, pastor. O que acontece? Isso aí deixa de ser pecado, aí eu entendo a posição do pastor Luciano, que é isso que ele tá falando. Porém, eu também entendo a sua, você fala assim, tá bom, deixa de ser pecado, só que também deixa de ser yoga. É isso aí. Porque yoga tem a ver com a filosofia. Porque é isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. O camarada vai lá, o cara é professor de yoga. Sim. Do tradicional mesmo. Isso. O cara veio, se converteu. Vou fazer isso daqui dentro da igreja. Vou colocar um instrumental lá da música X, vou colocar não sei o quê e vou fazer isso aqui na igreja. Não é saudação. Não é saudação a nada. Não é movimento saudando nada. Não é yoga mais. Ele não tem exercícios laborais ou qualquer coisa, exercícios físicos, qualquer coisa, porque o yoga em si... Mas tudo bem, aí que eu tô dizendo. Se você chegar pra mim, eu acho que o debate agora, eu tô começando a ver o fechamento da ideia. Se você falar pra mim da prática da filosofia yoga, ou de tudo aquilo que está associado ao hinduísmo, eu não concordo, e ninguém vai concordar, nenhum cristão vai concordar. Agora, a prática como forma de exercício físico, sem estar associado, você procura um grupo onde de fato é um cristão que está lá fazendo os movimentos.
eu não vejo problema. Porque é um movimento. Pode concluir. Naquilo que eu tenho, que eu pesquisei, as informações sobre o yoga que eu peguei eu até citar aqui, foi no site da yoga.com.br origem, acessei ontem e tal. Eu não sou expert no assunto, mas assim, eu já tinha lido algumas coisas, eu já tinha uma aversão muito grande a essas questões. Foi sugerido para mim fazer acupuntura, eu não fiz, né, por causa de uma questão de lombar aqui, né? Eu não fiz, simplesmente fui lá fazer um fortalecimento muscular, por conta dos aspectos espirituais que existem dentro dessas práticas. E assim, eu entendo que qualquer movimento do yoga, o cristão ele não precisa fazer. Ele não precisa. Ele não tem necessidade disso, de adaptar algo que é totalmente antibíblico para cristianizar o negócio. É por conta disso que nós temos tantas coisas diferentes nas nossas igrejas. Bom, vamos lá. Temos as considerações finais. Solta a vinheta aí, por favor, Eric. Considerações finais. Debates. Bom, hoje recebemos aqui o pastor Luciano Scala e o pastor Otoniel Cavalcante para falar sobre: é pecado o crente fazer uso de yoga ou não? Pastor Luciano começou com o senhor, que vai ser o pai mais novo aqui, embora ele tá na sua cola. É isso aí. Mas muito bom te receber. Suas considerações finais, vamos lá. Obrigado, pastor César, obrigado, pastor Antoniel, obrigado a todos vocês que permaneceram aqui conosco. Na minha opinião, para eu fechar aqui a minha ideia, você ter a prática de meditação, de yoga ou qualquer outra prática buscando o bem-estar do teu corpo, buscando o bem-estar de você estar bem consigo mesmo, não vejo problema. O que eu acredito que deve ser feito é você procurar um grupo cristão, para que você possa praticar essas práticas, para que você possa ter até mesmo um lugar onde você possa ter um momento de alegria, de comunhão com outros irmãos. Então procure um lugar que seja genuinamente cristão, para que seja bênção também para a tua vida. Bom, se você quiser falar comigo, posso falar do projeto? 30 segundos, claro, pastor? Se você quiser falar comigo acerca dos trabalhos que eu realizo, eu sou pastor da Vale de Bênção e também eu sou responsável pelo Instituto Viver na Bênção. Sexta-feira é o dia que nós levamos refeições para as pessoas que estão nas ruas, pessoas que estão aqui em São Paulo. Se você pode nos ajudar a ser um parceiro nosso, entre em contato comigo através do meu Instagram, Luciano Scala, e também pelo Instagram você vai saber mais informações sobre a Casa de Recuperação para Dependentes Químicos, que eu sou responsável, os meus livros e também para você ser um parceiro nosso nesse projeto. Como eu disse, hoje nós temos entrega, se você puder contribuir com qualquer valor. Hoje tem refeição. Hoje nós vamos levar marmitas, né? Vamos levar alimentos, levar roupas também. Então, se tiver alguém ouvindo a gente e puder ajudar com qualquer valor, o nosso Pix do projeto é o 17 668 756 0001-6. Quem está no YouTube está vendo aqui na tela. 17 668 756 0001-6. Qualquer valor é muito bem-vindo para nos ajudar. Tá certo. Pastor Otoniel, suas considerações finais, meu irmão. Amém. Primeiramente quero mais uma vez agradecer pela conversa de hoje. Quero deixar aqui para os ouvintes, cuidado com a busca por autorrealização, tá? Porque a Bíblia diz assim, Provérbios 3, 5, 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade de entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque embora o tema seja complexo, é de importância para a nossa vida, porque nós já temos uma alma, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, muito católica. Agora nós queremos desenvolver almas orientais dentro das nossas igrejas, devemos ter cuidado, vigiar. Simples como o pomba, Jesus disse, mas astuto como uma serpente. Não podemos entender que nada é inofensivo. Nós não precisamos de mais nada, a não ser de aderir às práticas que estão na Bíblia, ok? Que o Senhor, na sua bondade, graça e misericórdia, nos dê sabedoria e entendimento para que nós não venhamos cair nessas pequenas ciladas, sutilezas apresentadas para nós, muitas vezes, como algo inofensivo. Sereis como Deus disse à serpente. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Quem quiser te conhecer, pastor, e a igreja, como é que funciona? Comunidade Ponto do Calvário,
lá em Francisco Morato. Entre lá no Instagram da igreja. Lá eu sigo lá, vocês me encontram lá. O meu Instagram também pessoal. Nos sigam lá, tem as nossas atividades. Nós estamos para completar 4 anos de Comunidade do Calvário agora, dia 17 e 18. Então, você de Francisco Morato e região quiser ir lá se alegrar conosco, dia 17 e 18 de agosto. E uma benção, nós estamos dia 10 agora e 11, nós vamos inaugurar uma lá em Indaiatuba. A Comunidade do Calvário em Indaiatuba. Inclusive, deixar um abraço para os irmãos que estão lá trabalhando, que estão lá desenvolvendo a igreja em Indaiatuba. Então, essa é a nossa programação. Segue a gente lá no Instagram, que tem todas as informações da igreja lá, em nome de Jesus. @comunidade.do_calvário. Maravilha. Bom, eu fico por aqui. Você que foi aluno do projeto Férias com Teologia, 2ª edição, que terminou no dia 31 de julho, tem 2 meses para maratonar o conteúdo e imprimir o seu certificado, gerar, né, o seu certificado. E você tem até segunda-feira para aproveitar as 5 oportunidades que a FTB abriu para você. Vamos finalizar com a enquete de hoje? Solta aí, por favor, como é que termina essa enquete, Eric? Como é que tá? No Instagram tá 6-6 ali, tá um empate técnico, né? 49% diz que sim, é pecado, e 51% diz que não. E no YouTube é diferente, 63% tá dizendo que sim, é pecado, e 37% diz que não, porque quem é do YouTube não conversa com quem é do Instagram, então por isso é tudo diferente aqui. Obrigado, Deus abençoe. Bom, obrigado mais uma vez, pastor Luciano Scala, pastor Toniel, Deus abençoe. Um privilégio, eu fico por aqui. Às 2 da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais unidade cristã.